Olá, galerinha! Hoje nós vamos conversar sobre as formas de representação e pensamento espacial. Vamos conhecer o Brasil em mapas. Professora Magna Lacerda, Geografia. Muito bem. A primeira coisa, nós precisamos identificar o que é um mapa. O mapa é um dos principais instrumentos de estudo e análise do espaço geográfico e também um dos principais aliados de diferentes profissionais que precisam conhecer, mapear e se deslocar pelo espaço. Há muito tempo, o homem utiliza mapas como forma de orientação, para localização e comunicação, precedendo a própria escrita. Nos dias atuais não é diferente, podendo ser utilizados por cientistas, leigos, viajantes, engenheiros, alunos e professores. Afinal, o que é um mapa? Um mapa é uma representação bidimensional análoga à realidade, ou seja, eu estou dizendo que o mapa é um desenho que representa o espaço geográfico através de símbolos convencionais. Existem diferentes modelos de representação cartográfica, pautados cada um em diferentes simbologias. Então, eu posso utilizar linhas para fazer a leitura de um tema em um mapa, em uma localidade qualquer. Eu posso utilizar cores. E por se tratarem de temas específicos, os mapas são denominados mapas temáticos convencionados. Didaticamente, os mapas são organizados em diferentes categorias ou temas. Então, nós vamos estudar mapas físicos, mapas econômicos, mapas políticos, mapas demográficos. O primeiro deles, os mapas físicos, que são utilizados para representar as características naturais de uma região. Quais são essas características naturais? É o estudo do clima, do relevo, do solo, da vegetação, da geologia, da hidrologia, né? Então, eu gostaria que os senhores observassem, nesse mapa físico da América do Sul, que em toda a sua costa ocidental, eu tenho aqui uma tonalidade mais forte, né? Isso indica que quanto mais forte a tonalidade, eu estou trabalhando com cores, então maior será a altitude. Isso significa que se eu caminhar aqui para leste, deixa eu só localizar minha seta. Se eu caminhar aqui para leste, eu vou chegar aqui no Brasil, eu vou encontrar também uma região com uma tonalidade, um marronzinho, né? Porém, eu percebo que essa região, a tonalidade é bem mais fraquinha em relação ao oeste. Significa que no oeste eu tenho montanhas muito mais altas. E isso é verdade. É exatamente aqui no oeste, em toda a costa ocidental do continente americano, é que eu encontro uma das mais extensas cordilheiras de todo o planeta, que é a Cordilheira dos Andes. Aqui no Brasil eu tenho predominantemente planaltos e depressões, né? E quando eu ganho essas regiões com essa tonalidade bem clarinha e verde, então eu estou nas áreas mais baixas da região. Eu continuo utilizando cores para fazer a leitura de aspectos naturais do Brasil, como, por exemplo, a vegetação. E, nesse caso, eu vou utilizar apenas 3 cores para identificarmos aqui a nossa legenda. A primeira cor, essa cor verde, né? Que, de acordo com a nossa legenda, ela representa a floresta tropical pluvial amazônica, a floresta amazônica. Eu vou utilizar também essa cor marronzinha, que vai identificar o Cerrado do Pantanal. Mas eu quero utilizar essa cor roxa para trabalhar com vocês um conceito importante. Observem que na nossa legenda está dizendo que essa cor roxinha aí, ela representa a área antropizada. Então eu pergunto, o que é uma área antropizada? Para isso eu tenho que pensar na etimologia dessa palavra. Antropo, homem. Então, eu estou dizendo que essa área é uma área em que há predomínio de atividades humanas. Ou seja, é uma área totalmente devastada, não tem vegetação. A vegetação natural já se foi. Então, agora eu tenho domínio de atividades humanas. Muito bem. Eu continuo usando cores para fazer a leitura de aspectos físicos do Brasil e, nesse caso, eu estou trabalhando com o clima. Eu vou utilizar a cor azul, né?
que representa, de acordo com a nossa legenda, o clima equatorial. E o clima equatorial apresenta características como é um clima quente e é um clima úmido. Continuando a nossa análise, eu digo a vocês, as cores são utilizadas não apenas para leitura de aspectos físicos, mas também para leitura de aspectos econômicos. Então, eu tenho aqui os mapas econômicos que representam as diferentes atividades econômicas de um lugar. No caso específico aqui do Brasil, a nossa legenda não está legível, então eu vou fazer a leitura para vocês. Essa região aqui de amarelinho, ela representa, né, a ocorrência de atividade agropecuária comercial. Essa região de rosa, vamos dizer assim, ela representa uma atividade de agropecuária, só que voltada para o alto consumo. E essa região colorida de verde é uma área predominantemente com atividades extrativistas. Nós temos também essa região de roxinho aqui, né, que representa uma área onde nós encontramos atividades especializadas, nós encontramos comércio, né, e outras atividades antropizadas. Muito bem. Dando continuidade à nossa leitura de mapas, eu lhes apresento os mapas políticos. Os mapas políticos representam as divisões político-territoriais entre países, estados, municípios. Então, eu tenho aqui um mapa do Brasil com uma delimitação de cada estado, né? Esse é um exemplo de mapa político. As cores também são utilizadas para a leitura de mapas demográficos. Representam a distribuição e concentração da população em uma área. Os mapas, eles também podem representar aspectos sociais, culturais, variedade e distribuição de etnia, religiões, língua, classes sociais. E vocês vão observar que eu estou trabalhando aqui com tonalidades. Essa tonalidade mais forte, que domina todo o nosso litoral, todo o leste do Brasil, né, a porção leste do nosso país. Então, a gente vai perceber que aqui há concentração de população. Ou seja, mais forte a tonalidade, maior também a concentração de população. E se eu caminhar para o interior do Brasil, eu vou perceber que a tonalidade diminui, o número de população também. Eu quero continuar usando cores e aqui eu vou identificar onde eu tenho a maior concentração de pessoas. É onde eu tenho a tonalidade mais forte. E que no nosso caso fica aqui por conta do estado de São Paulo. Certo? Meus queridos, para a gente encerrar o nosso assunto, nós não poderíamos deixar de falar das anamorfoses geográficas ou anamorfoses cartográficas. O que seriam as anamorfoses? As anamorfoses são representações de mapas baseados em alguma escala pré-definida. Não representam o espaço real, né? Leva em conta outro tipo de, outro tema, outro ponto, como por exemplo, observem esse mapa, essa anamorfose. Eu tenho aqui não uma representação do espaço real, não uma delimitação política, tal como nós conhecemos no mapa do Brasil. Mas eu tenho aqui a incidência de um tema, e o tema é o PIB. O que seria então o PIB? Nós temos o conjunto de bens, de serviços que são produzidos por uma região num determinado período. E aqui nós estamos analisando o PIB, o Produto Interno Bruto, por estado no ano de 2006. E a gente vai perceber que a incidência do PIB maior vai cair aqui sobre São Paulo. No entanto, nessa anamorfose, qual vai ser o meu destaque? O estado de São Paulo. Ele vai ser o maior estado, porque eu estou levando em consideração outro aspecto que não a delimitação territorial. Tá certo? Isso é uma anamorfose. Mas, professora, por que é importante conhecer os tipos de mapas? Então, vou apresentar para vocês algumas questões muito importantes. Primeiro, porque através dos mapas nós podemos nos situar em diferentes lugares do mundo. Os mapas também são uma forma de comunicação. Através deles nós podemos dizer e descrever o espaço onde vivemos, que é o que nós fizemos até agora.
os mapas podem ser lidos, pois eles representam uma forma de linguagem. E através dos mapas, nós podemos medir distâncias. Meus queridos, o mapa, a leitura de um mapa, te leva a lugares que você nunca viu, que você nunca conheceu pessoalmente. Você pode conhecer lugares que você nunca foi sem sair de casa. Legal, né? Muito bem. Então, a nossa aula de hoje, nós tratamos sobre os tipos de mapas e a importância de conhecer os tipos de mapas. Falamos de mapas políticos, demográficos, falamos de mapas econômicos, de mapas naturais, né? E toda essa leitura é importante para que a gente possa descrever o espaço onde vivemos. Então, eu agradeço a cada um de vocês pela participação.